A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Esther e hoje nós estamos no capítulo 7. Esther denuncia Amã. O tema desse vídeo é: Deus te contempla neste lugar. Vamos meditar na Palavra de Deus? Vamos ler aqui versículo 1 e 2, que diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Eu quero ler juntamente com os irmãos Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3 diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Esse capítulo de Esther, como nós já vimos aqui nos capítulos anteriores, Amã, com muita raiva de Mardoqueu, e agora sabendo que ele era judeu, ele fez com que o rei assinasse um decreto para matar todos os judeus. E Amã, ele foi exaltado pelo rei. Só que essa exaltação dele não foi o suficiente. Ele precisava ver Mardoqueu se prostrando diante dele. Ele não se conformava. E ali a mulher dele teve aquela ideia dele fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. E a gente viu no capítulo 6 que o rei, ele determinou honrar Mardoqueu. E mais pra frente aqui, Mardoqueu é honrado, como nós vimos, né, que você possa ver o vídeo anterior, onde Mardoqueu é honrado. É um capítulo assim, esse livro todo, né, maravilhoso, né? E aqui ele é honrado. E agora a máscara de Amã começa a cair. Porque Deus, ele planejou ali, tudo certinho. Porque Deus é um Deus maravilhoso, né? Um Deus poderoso. E hoje nós iremos falar sobre alguns atributos de Deus, algumas características desse Deus. E ali, Amã é descoberto, né? Esther, nesse capítulo 7, ele denuncia Amã. E o que é que nós iremos estudar nesse capítulo? O que é que nós iremos aplicar na nossa vida? Nós iremos estudar sobre 3 características de Deus. Por que nós iremos estudar isso? A respeito, né? Das características de Deus. Porque aqui a gente vê que Deus, por mais que ele não apareça, né, nenhum momento é citado a palavra Deus nesse livro, mas a gente vê Deus agindo aqui. Aqui a gente vê Deus presente em todo o tempo, Deus fazendo coisas impossíveis aos olhos humanos. Então a gente precisa falar sobre essas 3 características do nosso Deus, do Deus maravilhoso. Porque aqui a gente vê nesse capítulo Deus onipresente, onisciente, onipotente. E são essas 3 características que a gente vai estudar um pouquinho. Vamos ler Salmo 139. Se tiver a sua Bíblia aí, você pode
está abrindo, se não, vai meditando juntamente comigo. Salmos 139, um salmo muito conhecido. Eu vou ler apenas o 7 e o 8, que diz assim: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Vamos falar sobre esses 3 atributos de Deus. Depois a gente volta aqui para a história da rainha Esther. Deus, ele é onipresente. O que quer dizer onipresente? Deus, diferente dos outros deuses, né? Deus, ele está presente em todos os lugares a um só tempo. Deus, ele está aqui, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está aí onde você está. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele é grande, porque ele é poderoso. Vamos agora para o livro de Jeremias. Vamos estudar um pouco aqui no livro de Jeremias, para a gente ver a onipresença de Deus. Jeremias 23, capítulo 23. Versículos 23, 24 e 25, que diz assim: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ele diz: sou eu apenas Deus de perto e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Era até o 24 mesmo, 23 e 24. Então aqui Deus diz que ele é um Deus de perto, mas ele também é um Deus de longe. Então Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele diz também que não existe nenhum esconderijo que ele não veja. Então Deus é um Deus que ele está presente em todo lugar. Em todo lugar, em todo tempo. Não existe Deus que se compare. E voltando para a história de Esther, a gente vê aqui que Deus, ele estava ali agindo, ele estava sondando os corações. No momento que Amã apareceu ali na sala do rei, o rei despertou do sono, né? E ali ele pediu o livro das crônicas e ele já foi um momento exato aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente estudou no capítulo passado, mas pra gente não voltar muito, sei que Deus ele fez assim, não deu tempo de Amã escapar. Ao mesmo tempo que ele estava ali, o rei já chegou, já perguntou quem que estava no pátio, e ali os homens do rei falaram que era Amã, e eles já chamaram Amã, e Amã já teve que vir para o segundo banquete. Então assim, foi tudo. Isso prova, isso nos mostra os atributos de Deus, que Deus, ele é um Deus onipresente, ele é um Deus onisciente também. Vamos ler aqui agora Jeremias 17, nos versículos 9 e 10. Ó, Deus é onisciente.
O que é onisciente? Onisciente é Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. E algo que eu anotei aqui interessante, ó. Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos exequíveis, que quer dizer que são executáveis, né? Todos os acontecimentos reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. Então Deus, ele conhece tudo. Não se engane, Deus, ele conhece tudo. Deus, ele é um Deus onisciente. Não existe Deus igual ao nosso Deus. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Vamos ler Jeremias 17, 9 e 10 para a gente adiantar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A gente não pode esquecer que Deus é um Deus que esquadrinha o coração. O ser interior de cada um de nós. Isso abrange os nossos desejos, sentimentos, pensamentos, né? Que a gente chama de coração. Então, o nosso interior, Deus, ele esquadrinha. Deus conhece o nosso interior. Deus, ele estava vendo o que a mãe estava planejando. Ele conhecia o coração de Mardoqueu. Ele conhecia as intenções de Esther. E ali o Senhor, ele agiu poderosamente na vida do seu povo. Deus é um Deus onisciente, glorificado e exaltado seja esse Deus, né? Em todo tempo, em todo lugar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Que não existe outro Deus que se compare ao nosso Deus. Agora, Deus é onipotente. Deus, ele é onipotente. O que quer dizer onipotente? Deus é o Todo-Poderoso e detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Que maravilha! Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é onipotente. Vamos ler Jeremias 32 para a gente entender um pouco aqui e ver, né, só um pequeno exemplo aqui da onipotência desse Deus. 17, 18 e 19, vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Vendo nada surpreende a Deus. Tu usa de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Tu és o grande, aleluia, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tá vendo que Deus é poderoso e ele recompensa a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Aqui a gente vê que Deus,
Ele retribui a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, sabe? No que a gente faz, no que a gente fala, né? No que a gente planeja. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, porque às vezes é igual Naamã, igual Amã aqui. Amã, a gente vê nesse capítulo, vamos ler mais um pouquinho, que agora a máscara de Amã cai. E Amã foi denunciado por Esther. Eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas a gente precisa entender aqui. Esther chega perante o rei e faz o pedido. E ela fala assim: que rei, nós estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. E o rei falou assim a Esther: quem é esse? Quem é esse que está planejando matar o seu povo, e te matar também? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E Esther falou: o homem, o opressor, é o inimigo, e o inimigo é este mal, Amã. Amã estava ali, no banquete, no segundo banquete com Esther e com o rei. A máscara de Amã caiu. A Bíblia fala aqui que Amã se perturbou perante o rei, perante a rainha. O rei ficou enfurecido e ele se levantou do banquete. Amã se pôs em pé para rogar a rainha pela sua vida, pelo que já estava determinado pelo rei. Então aqui a gente vê o que aconteceu depois. Só para a gente resumir, ele caiu prostrado sobre o leito em que estava a rainha Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? E depois que o rei falou isso, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, que era um eunuco, um dos eunucos ali do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então ali ele falou: ele fez uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu, aquele homem que livrou o rei da morte, ele fez uma forca, tá lá na casa dele, lá na casa de Amã. E o rei falou: enforca-o nela. Meu Deus. Aleluia. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Meu Deus, como Deus é tremendo. Deus, como nós vemos no título aqui, Deus te contempla neste lugar. Meu querido, minha querida irmã, descansa o seu coração. Assim como Deus contemplou Esther, contemplou Mardoqueu naquele lugar, ali na porta, com um coração sincero diante de Deus, buscando apenas honrar o nome do Senhor. Ele te contempla aí neste lugar também. Receba essa palavra.
Ele te contempla e aquilo que fizeram contra você, Deus vai usar ao seu favor. A forca que fizeram, que Amã fez para Mardoqueu, foi usada para ele mesmo. Porque Deus, ele é um Deus justo. E ele é um Deus que está em todo lugar, um Deus que sabe de todas as coisas, e ele é um Deus todo-poderoso. Eu queria falar mais, ficar aqui falando mais sobre esse Deus, mas eu preciso finalizar esse vídeo. Mas eu quero dizer para você, Deus está te contemplando neste lugar que você está, sabe? Este lugar de humilhação que você olha e diz assim, Senhor, ninguém me vê. Parece que nunca vai acabar esse tempo, nunca vai passar essa estação. Parece que nada está acontecendo, mas eu quero te lembrar que o Deus que você serve é um Deus onipresente, é um Deus onisciente e é um Deus onipotente. Ele está te vendo aí, ele sabe de tudo e ele é todo poderoso para fazer o impossível, para que o nome dele seja glorificado. Receba essa palavra nesse dia, tá bom? Seja fortalecido, encorajado, aleluia, buscar esse Deus. Não desanime, porque Deus, assim como ele foi na vida de Mardoqueu, do seu povo, ele é na sua vida. Amém? Eu peço que você diga um amém aqui nos comentários. Eu peço que você pode contar um testemunho, eu vou ler, eu vou responder seu testemunho. Esses testemunhos, esses comentários, né? Esse amém que você dá me encoraja a continuar, tá? Trazendo aqui a palavra de Deus e aplicando ela na nossa vida. Então que você venha comentar, que você venha curtir, compartilha com alguém para Deus falar com alguém. A palavra de Deus, ela é eficaz, tá bom? E que Deus te abençoe nesse dia e que você venha lembrar que Deus, ele está contigo. Ele te contempla neste lugar. Fica com Deus, que Deus te abençoe.